diamantes. 4 bilhões de anos de idade. E eles ainda nos fascinam. Mas essas pedras não são mais apenas para exibição. Escondidos dentro delas estão poderes que poderiam mudar a sua vida. O futuro dos diamantes é muito emocionante e abre portas para o que muitos têm chamado de nova era dos diamantes. Para alcançar esse futuro brilhante, os cientistas vão ter que superar a natureza e construir um diamante melhor. Os novos diamantes sintéticos são tecnologias que vão nos levar a lugares onde nunca estivemos antes. É um desafio fascinante. Será que a ciência vai conseguir produzir algo não natural e fabricar um super diamante? Mistérios da ciência. Superdiamantes. Os diamantes são substâncias únicas. Eles são 4 vezes mais rígidos que qualquer mineral no planeta. São resistentes a corrosões. Os melhores são totalmente transparentes e conduzem calor. Alguns conduzem eletricidade. O que temos é um material como o diamante, que possui uma gama fantástica de propriedades distintas. E é a combinação dessas propriedades que torna os diamantes especiais. Se a ciência conseguir controlar os poderes dessas pedras, isso poderá revolucionar nossas vidas. Dos microchips nos nossos telefones, às máquinas que exploram o espaço. Eles seriam super resistentes e durariam para sempre. Seriam resistentes ao calor, ao frio e a outras adversidades. Dizem que os diamantes são eternos, mas não é verdade. Muitos possuem falhas naturais, falhas que não conseguem suportar extremos de temperatura e pressão. Para transformar a tecnologia, a ciência vai precisar criar algo artificial, criar um super diamante em laboratório. A natureza é o nosso guia. E a pergunta é, será que conseguimos melhorá-la? A corrida agora é para produzir um super diamante. Um superdiamante teria todas as propriedades de um diamante natural, mas poderia ser produzido em qualquer forma e tamanho. Acima de tudo, eles imitariam as propriedades das pedras mais raras, como esta. O diamante Hope. Talvez o diamante natural mais perfeito do mundo. Ele é mantido atrás de um vidro à prova de bomba no Instituto Smithsonian, em Washington. Com 45 quilates e meio, essa pedra preciosa é 100 vezes maior que um anel de diamante comum. É um dos maiores diamantes já descobertos e um dos mais valiosos, valendo em torno de 250 milhões de dólares. Mas isso não é tudo. Essa pedra preciosa possui propriedades extraordinárias que tornam esses diamantes muito especiais. Jeffrey Post, o curador da Coleção Nacional de Pedras Preciosas, está pesquisando a pedra. No laboratório, ele demonstra um fenômeno que diferencia o diamante Hope da maioria dos outros diamantes. Vamos pegar a luz ultravioleta. Podemos expor o diamante Hope à luz ultravioleta e deixá-lo por uns 10 ou 15 segundos. Note também que um dos diamantes brancos ao redor fica fluorescente, um azul bem claro. Agora, nós vamos desligar as luzes da sala e a luz ultravioleta para podermos ver o brilho alaranjado intenso. Essa propriedade se chama fosforescência. Durante anos, esse brilho foi atribuído a uma maldição lançada sobre o diamante quando ele foi roubado de um templo indiano séculos atrás. Mas Post não é supersticioso. Temos aqui um diamante supostamente amaldiçoado, que tem um brilho vermelho sangue. Bom, é uma ótima história, mas muitos cientistas se perguntam por que ele brilha desse jeito.
Post e sua equipe investigam usando um espectrômetro, um instrumento que analisa os comprimentos de onda da luz. O espectrômetro mostra que a tonalidade distinta do diamante Hope vem de duas cores: ciano e vermelho. Agora, a equipe pode identificar os dois elementos químicos do diamante, boro e nitrogênio. Agora eu consigo entender o que acontece quando o diamante fica fosforescente. O boro deixa a pedra azul. Quando associado ao nitrogênio, a pedra exibe um brilho avermelhado. São os elementos químicos, não uma maldição, que fazem o diamante Hope brilhar. Não é o brilho avermelhado que fascina os cientistas, mas o elemento que deixa o diamante Hope azul: o boro. O boro faz mais do que dar cor aos diamantes. Ele também faz os diamantes conduzirem eletricidade. Os diamantes azuis, pela presença do boro, são semicondutores de eletricidade, o que distingue de outros diamantes compostos puramente de carbono. Diamantes brancos puros são isolantes elétricos. Tente passar uma corrente por eles. Nada acontece. Porém, diamantes azuis ricos em boro, como o diamante Hope, são condutores elétricos. Os átomos extras do boro reagem com os átomos do diamante, permitindo a passagem da corrente elétrica. Mas todos os diamantes, não apenas os diamantes azuis, possuem outra propriedade útil. Eles transferem calor melhor que qualquer outro material conhecido. Se a ciência conseguisse produzir diamantes que pudessem conduzir eletricidade e transferir calor, haveria uma revolução num componente essencial do nosso cotidiano: os semicondutores. Os semicondutores são os componentes fundamentais de quase todos os dispositivos eletrônicos, na transmissão de eletricidade ao controle de precisão da tecnologia dos microchips. Ao longo dos últimos 50 anos, esses dispositivos foram fabricados quase que exclusivamente de silício. Mas o silício tem uma grande desvantagem. Quanto mais eletricidade ele conduz, mais calor é gerado. O resultado? A maioria dos chips de silício requer uma complexa tecnologia de resfriamento. Se a temperatura ultrapassar 148 graus Celsius, eles param de funcionar. Com a descoberta de que os diamantes azuis transferem calor e conduzem eletricidade, os cientistas podem imaginar o inimaginável: um mundo além do silício. Um mundo onde tudo, dos celulares às naves espaciais, funcionam com diamantes. Se conseguirmos revestir os eletrônicos com diamante ou usar pedaços de diamante como dissipadores de calor, isso certamente daria uma nova direção para a produção de dispositivos eletrônicos menores e mais potentes. Apesar do brilho hipnotizante, o verdadeiro potencial dos diamantes tem sido negligenciado há séculos. As possibilidades tecnológicas são praticamente intermináveis. Mas existe um problema. Os diamantes são raros e caros. Diamantes semicondutores naturais como o Hope são 1000 vezes mais raros e não vêm na forma e no tamanho certos para uso industrial. Assim, os cientistas estão tentando criar um super diamante sintético com todos os poderes de um diamante azul natural, mas do tamanho e da forma que queremos. Para os cientistas criarem um super diamante sintético, eles precisam primeiro voltar ao início e investigar os componentes de um diamante natural. Embora sejam raros, os diamantes são formados por um dos elementos mais comuns na face da Terra: o carbono. O carbono é tão fundamental que está na composição de tudo à nossa volta. A
Até nós, somos 18% de carbono. É tão comum que estima-se que o nosso planeta contenha mais de 100 quatrilhões de toneladas de carbono. Mas o carbono não tem origem na Terra. Ele se formou há muito tempo e muito longe. Uma estrela à beira da morte. Uma gigante vermelha. O astrofísico Neil deGrasse Tyson estuda a formação extraordinária do carbono. O universo nasceu sem carbono, nossos ingredientes de nascimento. Digamos assim, são o hidrogênio, o hélio e traços de lítio. O carbono veio depois. Ele é formado no núcleo das estrelas. Essa estrela vermelha gigante já foi como o nosso Sol. Mas à medida que ela envelhece, ela se torna 1000 vezes maior. Em vez de emitir uma luz incandescente branca, ela emite uma luz vermelha, conforme vai morrendo. Sua energia está se esgotando. O núcleo agora é composto basicamente de hélio. Durante a sua morte, uma reação nuclear no núcleo quebra as moléculas de hélio, que se fundem em uma nova configuração: o carbono. As gigantes vermelhas em extinção são as fábricas de carbono do universo. Por fim, a estrela explode num flash quente. É tão forte que bilhões de toneladas de carbono são arremessados longe no espaço. Com o tempo, a enorme nuvem de detritos da explosão é puxada para a órbita de uma nova estrela. Conforme os detritos giram, eles vão se amontoando. Ao longo de milhões de anos, esses detritos crescem e os planetas começam a se formar. Foi assim que o nosso sistema solar e o nosso planeta em si foram formados. E é por isso que a Terra contém o ingrediente básico para os diamantes, enterrados nas profundezas em abundância: o carbono. Mas os cientistas que esperam criar um super diamante esbarram num problema: a forma que o carbono normalmente assume é fraca. A forma mais comum do carbono é o grafite. Ótimo para fazer lápis, mas mole demais para os produtos de alta tecnologia. Bob Razan, cientista pesquisador do Instituto Carnegie, em Washington, é especialista na formação de carbono e diamante. É incrível. O diamante e o grafite são feitos do mesmo elemento carbono, mas eles são tão diferentes. O grafite tem essas superfícies frágeis e dá para ver como cada um desses pontos escuros, os átomos de carbono, estão ligados a 3 outros átomos de carbono num triângulo. Mas um diamante, cada átomo de carbono está ligado a 4 carbonos adjacentes, formando uma treliça, uma rede. Então, o diamante é forte em todas as direções. Essa é a diferença. Assim, o material só é tão forte quanto o seu elo mais fraco, como uma cadeia. O grafite tem essas superfícies frágeis. O mesmo vale para a madeira. A madeira é muito fraca. Ela é fraca nesse sentido e forte no outro sentido. Mas você já viu isso nas demonstrações de karatê. É relativamente fácil. Você pega um pedaço de madeira, um segundo e um terceiro. Vou pegar meu martelo de confiança. É bem divertido. Mas a estratégia com o diamante é que ele é forte em todas as direções. E isso é exatamente o que eles fazem com madeira compensada. A madeira compensada é um material composto. Eles alternam os grãos nos 2 sentidos. Dá para ver as camadas. Então vou colocar só uma camada de madeira compensada aqui. Vou pegar meu martelo de novo. Vejam só. Não quebra. É como diamante. Para os cientistas que esperam criar um super diamante, torná-lo resistente vai ser difícil. Eles vão ter que recriar a estrutura de treliça do diamante. Para isso, eles precisam descobrir como a natureza transforma o carbono comum em um diamante fascinante. Os
Os cientistas têm uma missão: descobrir como fabricar um superdiamante. A pesquisa começa aqui, na África do Sul, a capital mundial dos diamantes. Os diamantes foram descobertos nessas rochas no século XIX. Centenas de milhares foram extraídos daqui, mas só recentemente os cientistas descobriram como eles são formados. O professor Steve Haggard é especialista na formação dos diamantes. A origem dos diamantes era um mistério. Eles eram encontrados em aglomerados. Então, se você encontrasse um diamante, outros também seriam encontrados. Isso nos fez perceber que o processo através do qual os diamantes eram trazidos à superfície era bastante complexo. Os diamantes são formados nas profundezas da Terra, em uma região chamada manto, a camada entre a crosta terrestre e o núcleo escaldante. Aqui embaixo, a pressão intensa modifica a estrutura molecular do carbono, por meio da fusão de seus átomos, forçando-os a se reunirem em uma nova estrutura de treliças. Sob pressão e temperaturas extremas, o carbono se transforma em diamante. A temperatura tem que atingir cerca de 1.500 graus centígrados e a pressão aproximadamente 50 quilobares. São 1.500 graus Celsius e o peso de mais de 4.000 homens adultos pisando no seu pé. A jornada da morte de uma estrela até a mina de diamantes está quase completa. Ainda faltam 160 quilômetros entre a fonte no manto e a superfície terrestre. Por sorte, eles chegam rapidamente à superfície por meio de uma substância chamada kimberlito. O kimberlito é uma rocha, a rocha que contém os diamantes. Mesmo que os diamantes não se formem na rocha, ela os transporta. O kimberlito é uma rocha vulcânica formada nas profundezas da Terra. Conforme se desloca para a superfície, ocorre a formação de um tubo cheio de rochas fundidas, fragmentos do manto e diamantes. Quando o tubo atinge a crosta terrestre, ele irrompe em pequenos, mas violentos vulcões. Eu gosto de pensar nesses vulcões como oportunidades. Eles retiram os diamantes de seus depósitos seguros nas profundezas da Terra, cerca de 200 quilômetros de profundidade, e os expõem através dessas erupções. Na superfície, o magma se acumula formando um monte de material vulcânico que acaba resfriando e se solidificando. Escondidos nas rochas estão os diamantes, incrivelmente raros, cristais impecáveis cercados por kimberlito. Ainda mais raros são os diamantes azuis, ricos em boro, como o Hope. Menos de 1 em cada 100.000 são formados dessa forma. 4 bilhões de anos de uma estrela em extinção para a superfície terrestre. Mesmo assim, em questão de dias, os cientistas querem transformar o carbono bruto em superdiamantes. Para produzir qualquer coisa dessa natureza, são necessárias temperaturas e pressões extremamente altas. Resumindo, não é tão fácil transformar grafite em diamante. A tentativa começou nos anos 50, quando a General Electric lançou o projeto Superpressão. O objetivo era criar o primeiro diamante sintético. Eles desenvolveram máquinas para esmagar o grafite a quase 378 atmosferas e aquecê-lo a mais de 1.370 graus Celsius, replicando as forças do manto terrestre. Demorou 5 anos e custou milhões de dólares. Mas, finalmente, em fevereiro de 1955, a GE anunciou que havia conseguido o primeiro diamante sintético industrial do mundo.
Mais de 50 anos depois, em Joanesburgo, na África do Sul, um laboratório chamado Element 6 continuou a busca pelos diamantes sintéticos. A exemplo da GE, eles sintetizaram diamantes em larga escala. Não para a fabricação de joias, mas para a indústria pesada. O cientista Richard Bodkin é pioneiro na pesquisa de diamantes industriais. Nós temos bancos e bancos de máquinas capazes de produzir diamantes em menos de 45 minutos. Ver salas e salas dessa tecnologia é incrível. Os diamantes que eles produzem começam numa forma altamente pura de pó de grafite. O pó é cozido numa câmara de pressão em uma temperatura de 1371 a 1982 graus Celsius. Para ser prático, estamos empilhando 20 automóveis e os aquecendo a uma temperatura entre 1.400 e 2.000 graus Celsius. O resultado é um diamante 50% mais resistente que os encontrados na natureza. O Element 6 consegue produzir vários. Esses diamantes revolucionaram as indústrias de perfuração e mineração. O atrito em rochas muito rígidas, como o granito, gera muito calor, o que pode danificar as brocas comuns. Mas brocas com ponta de diamante dissipam o calor das pontas. A indústria de petróleo e gás se beneficia com os diamantes, já que consegue perfurar mais rápido e fundo com eles. Mas existe um porém. Os diamantes industriais são pequenos. O novo desafio é criar diamantes grandes o suficiente para serem utilizados em placas de circuito impresso ou com o formato de outros dispositivos eletrônicos. É um desafio que a empresa Gemesis, de Sarasota, na Flórida, está enfrentando. Usando uma máquina especial, eles conseguiram produzir diamantes maiores. Eles começam com uma semente, um diamante microscópico, natural ou artificial, e a revestem com grafite. É um processo delicado que mostra a dificuldade de se criar diamantes grandes. O responsável pelo processo é o chefe de operações Clark McKeon. Nós pegamos o grafite e o colocamos com uma semente de diamante num ambiente que simula o que acontece no interior da Terra. Essas duas formas de carbono, a semente de diamante e o grafite, são colocadas na câmara onde são aquecidas e esmagadas por uma poderosa prensa hidráulica. Quando aplicamos essa temperatura e pressão, o grafite se transforma em átomos individuais de carbono. Esses átomos se infiltram, encontram a semente de diamante, que age como um modelo, e se unem a ela. Conforme o grafite vai derretendo, os átomos de carbono são liberados e se cristalizam em cima da semente de diamante. Molécula por molécula, o diamante vai tomando forma. O que a natureza cria em 4 bilhões de anos, eles fazem em 4 dias. O resultado é uma pedra preciosa artificial grande, até 3 vezes maior que a semente. Com esse avanço, agora os cientistas podem produzir diamantes grandes de maneira sistemática. A qualidade das pedras artificiais é tão boa que é difícil diferenciá-las dos diamantes naturais. Mas existe um jeito. David Weinstein, do Instituto Internacional de Gemologia, vai nos mostrar como. Um teste simples que um joalheiro pode fazer para saber se o que ele tem é um diamante de laboratório é usar um ímã bem forte. Se o diamante que ele estiver perto tiver um cristal interno de metal, resultante do processo de crescimento, ele vai ser atraído pelo ímã. Mesmo que possam ser detectadas, essas pedras preciosas artificiais nasceram para revolucionar a indústria de joias. Mas o grande avanço de que os cientistas precisam ainda está por vir. A Gemesis não consegue fabricar diamantes nas formas necessárias para uso tecnológico.
Nós ainda não chegamos lá, mas estamos trabalhando sem parar para melhorar o processo e fazer diamantes maiores e de melhor qualidade. Os cientistas estão tentando criar um diamante grande com todas as propriedades de um diamante verdadeiro, mas na forma e no tamanho não encontrados na natureza. Das placas de circuito às lâminas de bisturi, os usos podem ser infinitos. Enquanto os cientistas se esforçam para conseguir o diamante perfeito, uma pista vai em direção à Terra, partindo de um lugar improvável. Após anos de pesquisa, os cientistas descobriram como produzir diamantes do tamanho de pedras preciosas. Um obstáculo ainda resiste para a produção de um verdadeiro superdiamante: produzi-los em qualquer forma e tamanho. Os cientistas precisam de uma descoberta, e ela vem do espaço. Esses objetos estranhos parecem pedras queimadas. Elas foram encontradas na América do Sul e na África Central. Os testes revelam uma surpresa. As pedras são, na verdade, diamantes. Diamantes negros. Esses são dois dos famosos diamantes negros chamados carbonados, por causa da sua semelhança com o carvão. O carbonado é conhecido há séculos, mas a sua origem continua um mistério. Apenas recentemente, o seu potencial foi descoberto pela ciência. George Hollow, do Museu de História Natural dos Estados Unidos, está investigando o que torna o carbonado tão especial. O carbonado é um enigma, porque ele não possui as características dos diamantes formados no manto terrestre. Os diamantes que se originam no manto terrestre se formam sob intensa pressão e altas temperaturas. Logo, eles são compactos e densos, mas não os diamantes negros. Utilizando um microscópio, os cientistas descobrem que eles são cheios de buracos. Há muitos espaços vazios dentro dele. Nas profundezas da Terra, os espaços teriam que ser preenchidos com alguma coisa. Essa coisa não está lá. Diamantes comuns possuem poucos espaços vazios. Como são formados nas profundezas da Terra, eles são reduzidos a um único cristal. A formação do carbonado parece ser diferente. Ao contrário dos diamantes comuns, ele é composto não de um cristal, mas de milhões deles, todos ligados entre si. Os cientistas concluíram que o carbonado não se forma sob alta pressão como os diamantes normais, mas sob baixa pressão. Mas de onde vem o carbonado? Mais uma vez, as pesquisas nos levam ao último suspiro de uma gigante vermelha em extinção. A teoria atual para a origem e gênese do carbonado é que esses diamantezinhos foram formados nas explosões de supernovas. Haggary acredita que o vácuo do espaço explica a estrutura única do carbonado. Os diamantes estavam quentes. Um diamante se chocava contra outro, e eles finalmente se uniam para formar um diamante maior. Durante sua formação explosiva, partículas de pó mineral também ficavam presas, fazendo com que o diamante parecesse negro. Os diamantes eram então transportados para a Terra por um meteorito. Quando o meteorito atingia a Terra, chovia diamantes. Deve ter sido uma paisagem incrível, com diamantes carbonados sendo liberados dos meteoritos na hora do impacto. Não é apenas o tamanho dos diamantes espaciais que fascinam os cientistas. O
o carbonado tem outra vantagem sobre os diamantes comuns. Sua estrutura multicristalina o torna não só maior, mas mais rígido. É quase impossível cortá-lo. O mesmo não acontece com um diamante natural. Embora seja um dos materiais mais resistentes conhecidos, ele tem suas fraquezas. Talvez seja surpreendente os diamantes naturais não serem impecáveis. Mas, no distrito de joias de Nova York, é essa fraqueza interior dos diamantes naturais que é explorada pelos lapidadores de pedras preciosas. O trabalho deles ilustra exatamente por que os diamantes que possuem apenas um cristal não servem como modelo para os cientistas que esperam criar um impenetrável superdiamante. Na sala de lapidação, ele é marcado com uma caneta que serve como guia para o lapidador. Posteriormente, análises computadorizadas identificam as falhas naturais na rocha e calculam o melhor lugar para cortá-la. Atualmente, o laser substituiu os martelos e os cinzéis na lapidação dos diamantes, mas o verdadeiro corte ainda depende do plano de clivagem natural dos diamantes. Um diamante natural com apenas um cristal vai se dividir exatamente onde as ligações químicas são mais fracas. Seguindo esse plano de clivagem, o lapidador consegue dividir a pedra perfeitamente. Para os cientistas, essa fraqueza dos diamantes com apenas um cristal é uma falha fatal. Diamantes que podem vir a quebrar não são resistentes o bastante para uso tecnológico. O segredo para fazer um superdiamante resistente é replicar a estrutura multicristalina do carbonado. A teoria de como o carbonado se forma no vácuo do espaço gera mais uma descoberta, uma forma completamente diferente de produzir diamantes. Os diamantes espaciais nos ensinaram que, na verdade, não precisamos de pressão. Eles podem ser formados no vácuo. O carbonado arma o palco para um novo tipo de superdiamante. Um mais resistente e maior que qualquer outro. Que pode ser produzido em formatos multicristalinos não encontrados na natureza. O segredo é usar a baixa pressão para simular o vácuo do espaço. Esse processo é chamado de deposição química em fase de vapor, ou CVD. Ele começa com uma semente de diamante minúscula, selada numa câmara de vácuo ligeiramente abaixo da pressão atmosférica. A câmara é aquecida a 1982 graus Celsius. Em seguida, o metano, um gás que contém carbono, é bombeado para dentro da câmara. Em seguida, o hidrogênio. Os gases são agitados com um bombardeio de micro-ondas, forçando as moléculas de hidrogênio e metano a colidirem. Esse processo libera uma nuvem de átomos de carbono que se deposita sobre a semente e, aos poucos, o diamante vai crescendo. Essa foi a semente com que eles começaram. 24 horas depois, seu tamanho dobrou. No laboratório de pesquisa naval em Washington, James Butler está melhorando o processo CVD. Eles não estão produzindo apenas pedras, mas lâminas finíssimas de diamante. Um dos materiais que nós produzimos começa com um material que não é feito de diamante. Por exemplo, a lâmina de silício sobre a qual colocamos uma camada bem fina dessas sementinhas de diamante. É como jogar sal em cima da mesa da cozinha. Você vai ter um monte de cristais de sal. Em seguida, nós colocamos no ambiente CVD e eles crescem. E à medida que eles vão crescendo, eles colidem e formam essa massa. Então é tudo diamante, mas com grãos diferentes e orientações diferentes. Cada cristal de diamante se une a outro para formar uma malha de cristais ao longo da lâmina com menos de 0,5 milímetro de espessura. Eles podem ser feitos com até 20 centímetros de largura.
A forma do modelo determina a forma da lâmina de diamante. Perfeito para a fabricação de uma camada para substituir o silício. Eles são muito mais resistentes do que os diamantes naturais, conduzem eletricidade e são resistentes ao calor extremo. São verdadeiros superdiamantes. Um simples teste mostra por que os diamantes fazem ótimos microchips. A capacidade de conduzir calor. Se eu pegar um cubo de gelo e uma placa grande de diamante, essa placa de diamante vai transferir calor da minha mão para o diamante e para o cubo de gelo. Como podem ver, ele está cortando. Não estou empurrando. É o calor do diamante. Ele corta o cubo de gelo. E isso é mais do que um truque inteligente. Os superdiamantes foram filmados com amplificadores de imagens que mostram como os diamantes são muito mais eficientes na condução de calor do que o cobre normalmente usado nos componentes eletrônicos. A placa da esquerda é feita de diamante sintético. A da direita é de cobre. As duas placas são colocadas no gelo e conectadas a um amplificador de imagem térmico, que registra o calor conforme ele vai passando pelo objeto. Como podemos ver, na placa de diamante à esquerda, ela conduz o calor mais rápido que a de cobre, até 5 vezes mais rápido. É essa qualidade incomparável que faz desses diamantes superdiamantes. Os cientistas estão animados. Pela primeira vez, eles têm um material que poderia desafiar o domínio do silício. Microchips feitos de pastilha de diamante podem fazer os dispositivos eletrônicos funcionarem mais rápido e com mais força, sem superaquecimento. Mais rápidos, menores e mais eficientes. Computadores com a espessura de lâminas celulares de longa duração e telas de TV com imagens perfeitas. Os eletrônicos são apenas o começo. Atualmente, os cientistas são capazes de fabricar diamantes de formas e tamanhos variados com funções que podem revolucionar o futuro. Pesquisadores no Instituto Carnegie, em Washington, estão tentando solucionar alguns dos maiores mistérios da ciência. Desde como os gases comprimidos conseguem conduzir eletricidade a como seres microscópicos conseguem sobreviver em condições extremas. Essas investigações requerem pressões extremamente altas, que são geradas por meio de um poderoso dispositivo chamado bigorna de diamante. O dispositivo espreme um objeto entre duas pontes de diamante, criando um ambiente minúsculo de alta pressão entre eles. Ele consegue recriar forças tão extremas quanto a pressão no centro da Terra. Para os experimentos da equipe do Carnegie, isso não foi extremo o bastante. Mas quando eles aumentaram a pressão, eles tiveram um problema. Os diamantes quebraram. Huss Hamley, diretor do Laboratório de Geofísica, decidiu melhorar a bigorna, fabricando um superdiamante ultra resistente. Há muitos anos, o nosso grupo tem interesse em usar diamantes nos experimentos de alta pressão. E nós precisávamos melhorar isso. Nós precisávamos de diamantes melhores, mais fortes e maiores que a Terra pudesse nos oferecer ou que pudéssemos obter por meio de processos convencionais. Para criar seu superdiamante, Hamley utilizou uma versão do método CVD para acelerar a taxa de crescimento. A equipe, então, expôs os cristais a altas pressões e temperaturas para torná-los mais rígidos. O resultado é outro avanço para os superdiamantes. O diamante não só cresceu muito mais rápido, como também aumentou de tamanho. 15 quilates. Em
apenas 6 dias, eles haviam criado uma pedra com 1/3 do tamanho e 50% mais resistente que o diamante Hope. Uma pedra preciosa que a natureza levou bilhões de anos para moldar. O novo super diamante era tão rígido que quebrou o durômetro de Hamley. Quando aplicado na bigorna de diamante, esse novo super diamante comprovou o avanço de que eles precisavam. Isso pode gerar pressões que são milhões de vezes maiores que as pressões encontradas na superfície do nosso planeta. Agora, ele pode simular forças extremas que nunca foram estudadas antes. Como aquelas nas profundezas do manto terrestre, onde as pressões chegam a 1.300 quilobares. O equivalente a aproximadamente 10.000 atmosferas. Esse instrumento melhorado permite que Hamley estude algumas das maiores dúvidas, como se existe vida no espaço. A equipe de Hamley pega 2 cepas comuns de bactérias, entre elas a E. coli. Eles a colocam num líquido e acionam a bigorna de diamante. O líquido se transforma numa forma densa de gelo. Sob intensa pressão, a maior parte das bactérias é destruída. Mas, inacreditavelmente, 1% sobrevive. Se as bactérias conseguem sobreviver a essas condições adversas, talvez exista vida no espaço. Talvez em outros planetas. Os usos inovadores dos superdiamantes vão além da busca por ETs. Desde sensores eletrônicos supersensíveis a implantes médicos ultra resistentes, como as articulações sintéticas. Graças aos superdiamantes desenvolvidos sob baixa pressão, os diamantes vão remodelar o futuro. Os superdiamantes vão mudar as comunicações em todos os lugares, especialmente nos campos de batalha. Em uso constante e sujeito às intempéries, equipamentos como rádios normalmente param de funcionar nas duras condições de combate. Mas imagine se eles fossem feitos de superdiamantes. Eles já podem ser feitos no formato de transmissores sonoros minúsculos, chamados nanorressonadores, tornando rádios e computadores vitais mais resistentes e eficientes. Eles podem vibrar até 100 bilhões de vezes por segundo para gerar o som da mais alta qualidade já alcançado. Mesmo assim, eles são extremamente fortes. Tudo isso vem de um diamante 1000 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo humano. Não são só os soldados que vão se beneficiar. Os ressonadores de diamante vão acabar sendo usados em aparelhos do cotidiano, como nos telefones celulares, permitindo um maior tempo de fala e uma recepção mais clara. O mesmo brilho que nos atrai às joias de diamante revela outro de seus segredos: sua transparência. Ele é transparente à luz e desacelera a luz que passa por ele. Quando a luz passa pelo diamante, a estrutura densa do carbono a desacelera a menos da metade da sua velocidade normal. Quando ela reflete dentro da pedra, a luz parece permanecer lá por mais tempo. Você pode forçar a luz a refletir completamente internamente e sair em outro ângulo. Por isso, os diamantes são radiantes, porque a luz entra numa direção e sai em outra. Você pensa que ele está gerando a própria luz, mas não está. Tudo que ele faz é redistribuir a luz que entra por ângulos. É sensacional. Agora você sabe por que os diamantes brilham. A transparência óptica do diamante é o material perfeito para usos ópticos de alta tecnologia. Um diamante é transparente ao longo de um enorme espectro de luz, do ultravioleta ao infravermelho.
é a única substância pela qual a luz passa quase sem ser alterada. A partir dos superdiamantes, a NASA consegue produzir janelas super resistentes e transparentes. As possibilidades para os superdiamantes são infinitas. Em breve, você poderá encontrar diamantes em qualquer lugar, da sua mesa até a sua galáxia. O futuro dos diamantes. Este é só o começo. O céu é o limite quando se trata do que seremos capazes de fazer com os diamantes no futuro. A natureza levou bilhões de anos para aperfeiçoar os diamantes. Agora, nós produzimos superdiamantes em dias, mais resistentes, maiores e melhores. O futuro está próximo. As técnicas para a fabricação de diamantes estão melhorando e os custos estão diminuindo. Talvez chegue o dia em que os diamantes vão ser tão comuns como pedras na rua. Como o aço, os transistores e o silício, os diamantes sintéticos poderiam revolucionar a vida. Bem-vindos à era dos superdiamantes. Que consegue perfurar mais rápido e fundo com eles. Mas existe um porém. Os diamantes industriais são pequenos. O novo desafio é criar diamantes grandes o suficiente para serem utilizados em placas de circuito impresso ou com o formato de outros dispositivos eletrônicos. É um desafio que a empresa Genesis, de Sarasota, na Flórida, está enfrentando. Usando uma máquina especial, eles conseguiram produzir diamantes maiores. Eles começam com uma semente, um diamante microscópico, natural ou artificial, e a revestem com grafite. É um processo delicado que mostra a dificuldade de se criar diamantes grandes. O responsável pelo processo é o chefe de operações Clark McKeon. Nós pegamos o grafite e o colocamos com uma semente de diamante num ambiente que simula o que acontece no interior da Terra. Essas duas formas de carbono, a semente de diamante e o grafite, são colocadas na câmara onde são aquecidas e esmagadas por uma poderosa prensa hidráulica. Quando aplicamos essa temperatura e pressão, o grafite se transforma em átomos individuais de carbono. Esses átomos se infiltram, encontram a semente de diamante, que age como um modelo, e se unem a ela. Conforme o grafite vai derretendo, os átomos de carbono são liberados e se cristalizam em cima da semente de diamante. Molécula por molécula, o diamante vai tomando forma. O que a natureza cria em 4 bilhões de anos, eles fazem em 4 dias. O resultado é uma pedra preciosa artificial grande, até 3 vezes maior que a semente. Com esse avanço, agora os cientistas podem produzir diamantes grandes de maneira sistemática. A qualidade das pedras artificiais é tão boa que é difícil diferenciá-las dos diamantes naturais. Mas existe um jeito. David Weinstein, do Instituto Internacional de Gemologia, vai nos mostrar como. Um teste simples que um joalheiro pode fazer para saber se o que ele tem é um diamante de laboratório é usar um ímã bem forte. Se o diamante que ele estiver perto tiver um cristal interno de metal, resultante do processo de crescimento, ele vai ser atraído pelo ímã.
Mesmo que possam ser detectadas, essas pedras preciosas artificiais nasceram para revolucionar a indústria de selo a mais de 1.370 graus Celsius, replicando as forças do manto terrestre. Demorou 5 anos e custou milhões de dólares. Mas, finalmente, em fevereiro de 1955, a GE anunciou que havia conseguido o primeiro diamante sintético industrial do mundo. Mais de 50 anos depois, em Joanesburgo, na África do Sul, um laboratório chamado Element 6 continuou a busca pelos diamantes sintéticos. A exemplo da GE, eles sintetizaram diamantes em larga escala. Não para a fabricação de joias, mas para a indústria pesada. O cientista Richard Bodkin é pioneiro na pesquisa de diamantes industriais. Nós temos bancos e bancos de máquinas capazes de produzir diamantes em menos de 45 minutos. Ver salas e salas dessa tecnologia é incrível. Os diamantes que eles produzem começam numa forma altamente pura de pó de grafite. O pó é cozido numa câmara de pressão em uma temperatura de 1.371 a 1.982 graus Celsius. Para ser prático, estamos empilhando 20 automóveis e os aquecendo a uma temperatura entre 1.400 e 2.000 graus Celsius. O resultado é um diamante 50% mais resistente que os encontrados na natureza. O Element 6 consegue produzir vários. Esses diamantes revolucionaram as indústrias de perfuração e mineração. O atrito em rochas muito rígidas, como o granito, gera muito calor, o que pode danificar as brocas comuns. Mas brocas com ponta de diamante dissipam o calor das pontas. A indústria de petróleo e gás se beneficia com os diamantes, já que consegue perfurar mais rápido e fundo com eles. Mas existe um porém. Os diamantes industriais são pequenos. O novo desafio é criar diamantes grandes o suficiente para serem utilizados em placas de circuito impresso ou com o formato de outros dispositivos eletrônicos. É um desafio que a empresa Gemesis, de Sarasota, na Flórida, está enfrentando. Usando uma máquina especial, eles conseguiram produzir diamantes maiores. Eles começam com uma semente, um diamante microscópico, natural ou artificial, e a revestem com grafite. É um processo delicado que mostra a dificuldade de se criar diamantes grandes. As mais resistentes conhecidos, ele tem suas fraquezas. Talvez seja surpreendente os diamantes naturais não serem impecáveis. Mas, no Distrito de Joias de Nova York, é essa fraqueza interior dos diamantes naturais que é explorada pelos lapidadores de pedras preciosas. O trabalho deles ilustra exatamente por que os diamantes que possuem apenas um cristal não servem como modelo para os cientistas que esperam criar um impenetrável superdiamante. Na sala de lapidação, ele é marcado com uma caneta que serve como guia para o lapidador. Posteriormente, análises computadorizadas identificam as falhas naturais na rocha e calculam o melhor lugar para cortá-la. Atualmente, o laser substituiu os martelos e os cinzéis na lapidação dos diamantes, mas o verdadeiro corte ainda depende do plano de clivagem natural dos diamantes. Um diamante natural com apenas um cristal vai se dividir exatamente onde as ligações químicas são mais fracas. Seguindo esse plano de clivagem, o lapidador consegue dividir a pedra perfeitamente. Para os cientistas, essa fraqueza dos diamantes com apenas um cristal é uma falha fatal. Diamantes que podem vir a quebrar não são resistentes o bastante para uso tecnológico. O segredo para fazer um superdiamante resistente é replicar a estrutura multicristalina do carbonado. A
teoria de como o carbonato se forma no vácuo do espaço gera mais uma descoberta, uma forma completamente diferente de produzir diamantes. Os diamantes espaciais nos ensinaram que, na verdade, não precisamos de pressão. Eles podem ser formados no vácuo. O carbonato arma o palco para um novo tipo de superdiamante. Um mais resistente e maior que qualquer outro. Que pode ser produzido em formatos multicristalinos não encontrados na natureza. O segredo é usar a baixa pressão para simular o vácuo do espaço. Esse processo é chamado de deposição química em fase de vapor, ou CVD. Ele começa com uma semente de diamante minúscula, selada numa câmara de vácuo ligeiramente abaixo da pressão atmosférica. A câmara é aquecida a 1982 graus Celsius. Em seguida, a estrutura multicristalina do carbonato. A teoria de como o carbonato se forma no vácuo do espaço gera mais uma descoberta, uma forma completamente diferente de produzir diamantes. Os diamantes espaciais nos ensinaram que, na verdade, não precisamos de pressão. Eles podem ser formados no vácuo. O carbonato arma o palco para um novo tipo de superdiamante. Um mais resistente e maior que qualquer outro. Que pode ser produzido em formatos multicristalinos não encontrados na natureza. O segredo é usar a baixa pressão para simular o vácuo do espaço. Esse processo é chamado de deposição química em fase de vapor, ou CVD. Ele começa com uma semente de diamante minúscula, selada numa câmara de vácuo ligeiramente abaixo da pressão atmosférica. A câmara é aquecida a 1982 graus Celsius. Em seguida, o metano, um gás que contém carbono, é bombeado para dentro da câmara. Em seguida, o hidrogênio. Os gases são agitados com um bombardeio de micro-ondas, forçando as moléculas de hidrogênio e metano a colidirem. Esse processo libera uma nuvem de átomos de carbono que se deposita sobre a semente e, aos poucos, o diamante vai crescendo. Essa foi a semente com que eles começaram. 24 horas depois, seu tamanho dobrou. No laboratório de pesquisa naval em Washington, James Butler está melhorando o processo CVD. Eles não estão produzindo apenas pedras, mas lâminas finíssimas de diamante. Um dos materiais que nós produzimos começa com um material que não é feito de diamante. Por exemplo, a lâmina de silício sobre a qual colocamos uma camada bem fina dessas sementinhas de diamante. É como jogar sal em cima da mesa da cozinha. Você vai ter um monte de cristais de sal. Em seguida, nós colocamos no ambiente CVD e eles crescem. E à medida que eles vão crescendo, eles colidem e formam essa massa. Então é tudo diamante, mas com grãos diferentes e orientações diferentes. Cada cristal de diamante se une a outro para formar uma malha de cristais ao longo da lâmina com menos de 0,5 milímetro de espessura. Eles podem ser feitos com até 20 centímetros de largura. A forma do modelo... Os superdiamantes vão mudar as comunicações em todos os lugares, especialmente nos campos de batalha. Em uso constante e sujeito às intempéries, equipamentos como rádios normalmente param de funcionar nas duras condições de combate. Mas imagine se eles fossem feitos de superdiamantes. Eles já podem ser feitos no formato de transmissores sonoros minúsculos, chamados nanoressonadores, tornando rádios e computadores vitais mais resistentes e eficientes.
Eles podem vibrar até 100 bilhões de vezes por segundo para gerar o som da mais alta qualidade já alcançado. Mesmo assim, eles são extremamente fortes. Tudo isso vem de um diamante 1000 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo humano. Não são só os soldados que vão se beneficiar. Os ressonadores de diamante vão acabar sendo usados em aparelhos do cotidiano, como nos telefones celulares, permitindo um maior tempo de fala e uma recepção mais clara. O mesmo brilho que nos atrai às joias de diamante revela outro de seus segredos: sua transparência. Ele é transparente à luz e desacelera a luz que passa por ele. Quando a luz passa pelo diamante, a estrutura densa do carbono a desacelera a menos da metade da sua velocidade normal. Quando ela reflete dentro da pedra, a luz parece permanecer lá por mais tempo. Você pode forçar a luz a refletir completamente internamente e sair em outro ângulo. Por isso, os diamantes são radiantes, porque a luz entra numa direção e sai em outra. Você pensa que ele está gerando a própria luz, mas não está. Tudo que ele faz é redistribuir a luz que entra por ângulos. É sensacional. Agora você sabe por que os diamantes brilham. A transparência óptica do diamante é o material perfeito para usos ópticos de alta tecnologia. Um diamante é transparente ao longo de um enorme espectro de luz, do ultravioleta ao infravermelho. É a única substância pela qual a luz passa quase sem ser alterada. A partir dos superdiamantes, a NASA consegue produzir janelas super resistentes e transparentes. As possibilidades para os superdiamantes são infinitas. Em breve, você poderá encontrar diamantes em qualquer lugar, da sua mesa até a sua galáxia. O futuro dos diamantes. Este é De 82 graus Celsius. Para ser prático, estamos empilhando 20 automóveis e os aquecendo a uma temperatura entre 1.400 e 2.000 graus Celsius. O resultado é um diamante 50% mais resistente que os encontrados na natureza. O Element 6 consegue produzir vários. Esses diamantes revolucionaram as indústrias de perfuração e mineração. O atrito em rochas muito rígidas, como o granito, gera muito calor, o que pode danificar as brocas comuns. Mas brocas com ponta de diamante dissipam o calor das pontas. A indústria de petróleo e gás se beneficia com os diamantes, já que consegue perfurar mais rápido e fundo com eles. Mas existe um porém. Os diamantes industriais são pequenos. O novo desafio é criar diamantes grandes o suficiente para serem utilizados em placas de circuito impresso ou com o formato de outros dispositivos eletrônicos. É um desafio que a empresa Gemesis, de Sarasota, na Flórida, está enfrentando. Usando uma máquina especial, eles conseguiram produzir diamantes maiores. Eles começam com uma semente, um diamante microscópico, natural ou artificial, e a revestem com grafite. É um processo delicado que mostra a dificuldade de se criar diamantes grandes. O responsável pelo processo é o chefe de operações Clark McKeon. Nós pegamos o grafite e o colocamos com uma semente de diamante num ambiente que simula o que acontece no interior da Terra. Essas duas formas de carbono, a semente de diamante e o grafite, são colocadas na câmara onde são aquecidas e esmagadas por uma poderosa prensa hidráulica. Quando aplicamos essa temperatura e pressão, o grafite se transforma em átomos individuais de carbono. Esses átomos se infiltram, encontram a semente de diamante, que age como um modelo, e se unem a ela. Conforme o grafite vai derretendo, os átomos de carbono são liberados e se cristalizam em cima da semente de diamante. Molécula por molécula, o diamante vai tomando forma. O que a natureza cria em 4 bilhões de anos, eles fazem em 4 dias.
resultado é uma pedra preciosa artificial grande, até 3 vezes maior que a semente. Com esse avanço, agora os cientistas podem produzir diamantes grandes muito mais rápido, como também aumentou de tamanho. 15 quilates. Em apenas 6 dias, eles haviam criado uma pedra com 1/3 do tamanho e 50% mais resistente que o diamante Hope. Uma pedra preciosa que a natureza levou bilhões de anos para moldar. O novo superdiamante era tão rígido que quebrou o durômetro de Hamley. Quando aplicado na bigorna de diamante, esse novo superdiamante comprovou o avanço de que eles precisavam. Isso pode gerar pressões que são milhões de vezes maiores que as pressões encontradas na superfície do nosso planeta. Agora, ele pode simular forças extremas que nunca foram estudadas antes. Como aquelas nas profundezas do manto terrestre, onde as pressões chegam a 1.300 quilobares. O equivalente a aproximadamente 10.000 atmosferas. Esse instrumento melhorado permite que Hamley estude algumas das maiores dúvidas, como se existe vida no espaço. A equipe de Hamley pega 2 cepas comuns de bactérias, entre elas a E. coli. Eles a colocam num líquido e acionam a bigorna de diamante. O líquido se transforma numa forma densa de gelo. Sob intensa pressão, a maior parte das bactérias é destruída. Mas, inacreditavelmente, 1% sobrevive. Se as bactérias conseguem sobreviver a essas condições adversas, talvez exista vida no espaço. Talvez em outros planetas. Os usos inovadores dos superdiamantes vão além da busca por ETs. Desde sensores eletrônicos supersensíveis a implantes médicos ultra resistentes, como as articulações sintéticas. Graças aos superdiamantes desenvolvidos sob baixa pressão, os diamantes vão remodelar o futuro. Os superdiamantes vão mudar as comunicações em todos os lugares, especialmente nos campos de batalha. Em uso constante e sujeito às intempéries, equipamentos como rádios normalmente param de funcionar nas duras condições de combate. Mas imagine se eles fossem feitos de aliados com funções que podem revolucionar o futuro. Pesquisadores no Instituto Carnegie, em Washington, estão tentando solucionar alguns dos maiores mistérios da ciência. Desde como os gases comprimidos conseguem conduzir eletricidade a como seres microscópicos conseguem sobreviver em condições extremas. Essas investigações requerem pressões extremamente altas, que são geradas por meio de um poderoso dispositivo chamado bigorna de diamante. O dispositivo espreme um objeto entre 2 pontes de diamante, criando um ambiente minúsculo de alta pressão entre eles. Ele consegue recriar forças tão extremas quanto a pressão no centro da Terra. Para os experimentos da equipe do Carnegie, isso não foi extremo o bastante. Mas quando eles aumentaram a pressão, eles tiveram um problema. Os diamantes quebraram. Huss Hamley, diretor do Laboratório de Geofísica, decidiu melhorar a bigorna, fabricando um superdiamante ultra resistente. Há muitos anos, o nosso grupo tem interesse em usar diamantes nos experimentos de alta pressão. E nós precisávamos melhorar isso. Nós precisávamos de diamantes melhores, mais fortes e maiores que a Terra pudesse nos oferecer ou que pudéssemos obter por meio de processos convencionais. Para
criar seu super diamante, Hamley utilizou uma versão do método CVD para acelerar a taxa de crescimento. A equipe, então, expôs os cristais a altas pressões e temperaturas para torná-los mais rígidos. O resultado é outro avanço para os superdiamantes. O diamante não só cresceu muito mais rápido, como também aumentou de tamanho. 15 quilates. Em apenas 6 dias, eles haviam criado uma pedra com 1/3 do tamanho e 50% mais resistente que o diamante Hope. Uma pedra preciosa que a natureza levou bilhões de anos para moldar. O novo super diamante era tão rígido que quebrou o durômetro de Hamley. Quando aplicado na bigorna de diamante, esse novo super diamante comprovou o avanço de que eles precisavam. Isso pode gerar pressões que são milhões de vezes maiores que as pressões encontradas na superfície do nosso planeta. Agora, ele pode simular forças extremas que nunca foram estudadas antes. Como aquela, esse processo é chamado de deposição química em fase de vapor, ou CVD. Ele começa com uma semente de diamante minúscula, selada numa câmara de vácuo ligeiramente abaixo da pressão atmosférica. A câmara é aquecida a 1982 graus Celsius. Em seguida, o metano, um gás que contém carbono, é bombeado para dentro da câmara. Em seguida, o hidrogênio. Os gases são agitados com um bombardeio de micro-ondas, forçando as moléculas de hidrogênio e metano a colidirem. Esse processo libera uma nuvem de átomos de carbono que se deposita sobre a semente e, aos poucos, o diamante vai crescendo. Essa foi a semente com que eles começaram. 24 horas depois, seu tamanho dobrou. No laboratório de pesquisa naval em Washington, James Butler está melhorando o processo CVD. Eles não estão produzindo apenas pedras, mas lâminas finíssimas de diamante. Um dos materiais que nós produzimos começa com um material que não é feito de diamante. Por exemplo, a lâmina de silício sobre a qual colocamos uma camada bem fina dessas sementinhas de diamante. É como jogar sal em cima da mesa da cozinha. Você vai ter um monte de cristais de sal. Em seguida, nós colocamos no ambiente CVD e eles crescem. E à medida que eles vão crescendo, eles colidem e formam essa massa. Então é tudo diamante, mas com grãos diferentes e orientações diferentes. Cada cristal de diamante se une a outro para formar uma malha de cristais ao longo da lâmina com menos de 0,5 milímetro de espessura. Eles podem ser feitos com até 20 centímetros de largura. A forma do modelo determina a forma da lâmina de diamante. Perfeito para a fabricação de uma camada para substituir o silício. Eles são muito mais resistentes do que os diamantes naturais, conduzem eletricidade e são resistentes ao calor extremo. São verdadeiros superdiamantes. Um simples teste mostra por que os diamantes fazem ótimos microchips. A capacidade de conduzir calor. Se eu pegar um cubo de gelo e uma placa grande de diamante, essa placa de diamante vai transferir calor da minha mão para o diamante e para o cubo de gelo. Como podem ver, ele está cortando. Não estou empurrando. É o calor do diamante. Ele corta o cubo de gelo. Ficar os dois elementos químicos do diamante, boro e nitrogênio. Agora eu consigo entender o que acontece quando o diamante fica fosforescente. O boro deixa a pedra azul. Quando associado ao nitrogênio, a pedra exibe um brilho avermelhado. São os elementos químicos, não uma maldição, que fazem o diamante Hope brilhar. Não é o brilho avermelhado que fascina os cientistas, mas o elemento que deixa o diamante Hope azul, o boro.
O boro faz mais do que dar cor aos diamantes. Ele também faz os diamantes conduzirem eletricidade. Os diamantes azuis, pela presença do boro, são semicondutores de eletricidade, o que distingue de outros diamantes compostos puramente de carbono. Diamantes brancos puros são isolantes elétricos. Tente passar uma corrente por eles. Nada acontece. Porém, diamantes azuis ricos em boro, como o diamante Hope, são condutores elétricos. Os átomos extras do boro reagem com os átomos do diamante, permitindo a passagem da corrente elétrica. Mas todos os diamantes, não apenas os diamantes azuis, possuem outra propriedade útil. Eles transferem calor melhor que qualquer outro material conhecido. Se a ciência conseguisse produzir diamantes que pudessem conduzir eletricidade e transferir calor, haveria uma revolução num componente essencial do nosso cotidiano: os semicondutores. Os semicondutores são os componentes fundamentais de quase todos os dispositivos eletrônicos, na transmissão de eletricidade ao controle de precisão da tecnologia dos microchips. Ao longo dos últimos 50 anos, esses dispositivos foram fabricados quase que exclusivamente de silício. Mas o silício tem uma grande desvantagem. Quanto mais eletricidade ele conduz, mais calor é gerado. O resultado? A maioria dos chips de silício requer uma complexa tecnologia de resfriamento. Se a temperatura ultrapassar 148 graus Celsius, eles param de funcionar. Com a descoberta de que os diamantes azuis transferem calor e conduzem eletricidade, os cientistas podem imaginar o inimaginável: um mundo além do silício. Um mundo onde tudo, dos celulares às naves espaciais, funcionam com diamantes. Se conseguirmos revestir os eletrônicos demais para os produtos de alta tecnologia. Bob Razan, cientista pesquisador do Instituto Carnegie, em Washington, é especialista na formação de carbono e diamante. É incrível. O diamante e o grafite são feitos do mesmo elemento carbono, mas eles são tão diferentes. O grafite tem essas superfícies frágeis e dá para ver como cada um desses pontos escuros, os átomos de carbono, estão ligados a 3 outros átomos de carbono num triângulo. Mas um diamante, cada átomo de carbono está ligado a 4 carbonos adjacentes, formando uma treliça, uma rede. Então, o diamante é forte em todas as direções. Essa é a diferença. Assim, o material só é tão forte quanto o seu elo mais fraco, como uma cadeia. O grafite tem essas superfícies frágeis. O mesmo vale para a madeira. A madeira é muito fraca. Ela é fraca nesse sentido e forte no outro sentido. Mas você já viu isso nas demonstrações de karatê. É relativamente fácil. Você pega um pedaço de madeira, um segundo e um terceiro. Vou pegar meu martelo de confiança. É bem divertido. Mas a estratégia com o diamante é que ele é forte em todas as direções. E isso é exatamente o que eles fazem com madeira compensada. A madeira compensada é um material composto. Eles alternam os grãos nos 2 sentidos. Dá para ver as camadas. Então vou colocar só uma camada de madeira compensada aqui. Vou pegar meu martelo de novo. Vejam só. Não quebra. É como diamante. Para os cientistas que esperam criar um super diamante, torná-lo resistente vai ser difícil. Eles vão ter que recriar a estrutura de treliça do diamante. Para isso, eles precisam descobrir como a natureza transforma o carbono comum em um diamante fascinante. Os cientistas têm uma missão: descobrir como fabricar um super diamante. A pesquisa começa aqui, na África do Sul, a capital mundial dos diamantes. Os diamantes foram descobertos nessas rochas no século XIX.
Centenas de milhares foram extraídos daqui, mas só recentemente os cientistas descobriram como eles são formados. O professor Steve Haggard é especialista na formação dos diamantes. A origem dos diamantes era um mistério. Eles eram encontrados em aglomerados. Então, se você encontrasse um diamante, outros também seriam encontrados. Isso nos fez perceber que o processo através